Ao longo da vida, todos nós experimentamos o sentimento de rejeição, seja pelo afastamento de um amigo, pela perda de um emprego, pela rejeição de um familiar ou de alguém que se ama. Sobre este assunto, todos nós temos algo para falar e é uma das feridas emocionais mais dolorosas que se pode ter. A dor, essa, varia consoante a importância que a pessoa ou que a perda têm na nossa vida. Uma pesquisa feita por um psicólogo norte-americano chegou à conclusão que este nível de dor ativa as mesmas áreas da dor física, por isso é normal que o sofrimento por abandono ou rejeição tenha as mesmas repercussões que uma dor de cabeça, a falta de ar ou até mesmo a sensação de uma queimadura. Apesar de dolorosa, é praticamente impossível não se sentir a dor da perda em algum momento da nossa vida. Todos nós acabamos por a experimentar, afinal, todos nós também, eventualmente, acabamos por perder alguém ou passamos por experiências profissionais menos agradáveis. Muitos, infelizmente, começam desde cedo a saber o que é desprezo e rejeição, passando por isso dentro do próprio seio familiar. Crianças rejeitadas pelos pais ou pela família tendem a ter comportamentos que servem como mecanismo de defesa, e isto pode revelar-se por atitudes mais introvertidas ou por atitudes de rebeldia e até mesmo de delinquência. Há até quem justifique esta dor pelo desejo de aperfeiçoamento constante e a necessidade de obter a atenção e o reconhecimento dos outros, como se as suas crenças ou as suas atitudes não fossem suficientes sem que as mesmas sejam vistas publicamente. A rejeição, à medida que crescemos e as suas repercussões na adolescência e na vida adulta têm sido tão debatidos que já deram lugar a guiões para filmes, livros e até séries televisivas. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instala a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122. Muito bom dia a todos vocês, bem-vindos ao programa Em Busca do Amor, que hoje estará tocando num tema ou numa dor que afeta tanto homens como mulheres e não depende da idade de ninguém. Estamos a falar sobre a rejeição, você viu aí essa matéria que falou um pouco ao respeito, porque é uma reação pessoal que pode acontecer em contextos bem diferentes. Por exemplo, no contexto sentimental, que é o que estaremos a tratar no nosso programa, essa rejeição ocorre quando uma pessoa declara seus sentimentos, abre o seu coração e a outra parte afirma que não sente o mesmo por ela. A rejeição é um dos sentimentos que mais causa a dor interior, uma vez que o desprezo causa uma transformação no sentimento daquela pessoa em questão. Dessa forma, a expectativa do apaixonado acabam por completo com aquele feedback que todo mundo quer, dar e receber, que é essencial num relacionamento entre duas pessoas. Não existindo esse feedback, esse dar e receber, então esse sentimento de rejeição pode abrir feridas que, em muitos casos, convivem com a pessoa durante anos e acabam até influenciando em quase todas as decisões que ela vai tomando no seu dia a dia. E se por acaso esse é o seu caso, envie-nos um WhatsApp ao 910-369-122 e nós estaremos lhe ajudando, porque no programa de hoje não vamos somente falar da rejeição, mas como também curar essas feridas causadas por elas. Na verdade, a gente tinha um casamento já destruído e não sabia. Não tinha diálogo, não tinha confiança. A gente não tinha uma confiança, a gente não se confiava totalmente. Demonstrava que confiava, mas no fundo não confiava. Então também tinha muito esfriamento. E devido a esse esfriamento, a gente já viver como dois amigos dentro de casa, porque a gente chegou a viver como dois amigos dentro de casa,
chegou ao ponto da traição da minha parte. Quando eu comecei a trabalhar, eu conheci uma pessoa. Na verdade, essa pessoa que eu conheci, eu já sabia quem era porque se dizia ser um amigo dele. Então, foi a pessoa com quem eu traí a primeira vez. As coisas em casa foram piorando. O esfriamento foi só aumentando. Eu já não tinha mais olhos para o meu marido. Eu tinha olhos só para fora de casa. Houve um remorso daquilo que eu fiz. Eu apenas senti um remorso. Eu digo remorso porque eu voltei a fazer, eu tornei a fazer. Então, eu tornei a fazer e eu traí meu esposo depois disso, dessa primeira pessoa, com mais 4 pessoas, que foram um total de 5. 5 traições com 5 pessoas diferentes. No começo eu tinha esse remorso, na hora eu pensava assim, poxa, olha o que eu fiz. Mas como dentro de casa já estava conturbado, já estava daquele jeito, então eu não tinha uma perspectiva no meu casamento. Eu fui sendo levada, fui traindo, por consequência daquilo eu fui traindo sem medir realmente as consequências do que eu estava fazendo. A nossa convivência, durante uns 10 anos, mais ou menos, para ser mais preciso, foi como que irmãos que tinham relação íntima. Nós tínhamos 2 filhas, e então assim, a gente conversava sobre o dia a dia, mais assim, por questão das crianças, e não por questão do nosso casamento. Então, eu passei a notar que o esfriamento aumentou mais ainda. Eu passei a ficar com muita desconfiança, mas eu não tinha certeza de que ela realmente estava me traindo. Nossa conversa não era sincera, a gente não conseguia nem conversar olhando nos olhos. Era desviando o olhar de tanta mentira que tinha, a questão da traição em si. Porque também assim, não foi só ela que traiu, né? Eu também vinha traí-la. Dentro da desconfiança, e no início, quando nós nos conhecemos, eu também traí ela. Ele ficou com a desconfiança que eu pudesse estar traindo ele. Mas eu nunca tive desconfiança dele, muito pelo contrário. Eu nem passava pela cabeça que ele pudesse me trair. Eu achava, por isso que eu me julgava tanto. Eu achava que eu era... Quando eu cheguei nessa 5ª pessoa que eu traí ele, eu me achava assim, nojenta. Eu achava que eu tinha acabado com a minha família, que eu tinha me destruído, que eu tinha destruído a minha família, que eu não tinha mais o direito de viver. Eu ia tentar o suicídio, eu ia me jogar de um prédio, mas eu vi que tinha chance para mim. Eu ouvi que ainda tinha uma chance. E aos meus olhos, estava impossível essa chance. Porque eu achava que ele pudesse me matar. Eu conhecia a pessoa que ele era, o orgulho que ele era. Me arrependi, não fiz mais, não cometi mais, porque eu coloquei dentro de mim aquilo. E eu pedi para Deus que Ele me mostrasse aquilo que faltava, aquilo que tivesse dentro de mim ainda, que tivesse me oprimindo por dentro. Porque ainda tinha aquela coisa de assim, poxa, tu tens que confessar para Ele, tu tens que falar para Ele aquilo que tu fez. Quando ela te falou, Leandro, qual foi a sua reação? Na hora eu falei para ela que perdoava, mas não perdoei. A única palavra que veio na minha mente foi vingança. Uma das pessoas com quem ela falou, que no passado realmente foi um dos meus melhores amigos. E eu não esperava tamanha decepção da parte dele, inclusive. Dela, meio que, não que esperava, mas eu já desconfiava. Então eu imaginava que um dia eu iria descobrir, ou ela mesma iria me falar. Mas quando ela falou quem era a pessoa, eu pensei em procurá-lo para matar ele, fazer alguma coisa, porque eu já não tinha mais perspectiva de vida nenhuma. Eu não achava que era possível restaurar meu casamento, não olhava nem para minhas filhas, não via mais saída. Só que assim como eu queria fazer alguma coisa, era como se tivesse algo me prendendo para mim não tomar atitude nenhuma. Então eu comecei a alimentar sentimentos de ódio, de vingança, querer fazer alguma coisa, justiça com as próprias mãos. Mas uma certa noite eu estava no meu trabalho, eu comecei a ficar muito pensativo diante de toda essa situação que estava acontecendo. Eu queria dar um ponto final para resolver. E ali veio na minha consciência, pois tu está julgando a tua esposa, tu está falando que ela é isso, que ela é aquilo, está expondo ela à humilhação, mas lembra que no passado tu também traiu ela? Eu chamei ela para a gente conversar. Antes de confessar para ela, eu perdoei ela, né? Que ela estava pedindo perdão para mim e eu não perdoava. E eu contei para ela, então ela se surpreendeu porque eu não passava para ela desconfiança, eu passava para ela segurança. No meio da família as pessoas nos olhavam como um casal exemplar. Então eu pensei o seguinte, poxa, se eu também não confessar pelo menos para ela o que eu fiz, vai ser injusto, porque a família dela vai vir com pedra para cima dela. Depois de 11 anos dessa farsa toda,
de lá para cá, são mais ou menos 8 meses. Como vocês estão? Como é que está a confiança? Houve perdão? Como é que está o relacionamento de vocês depois dessa bomba que explodiu sobre vocês? Nosso casamento está totalmente diferente. A primeira coisa que mudou também é que a gente não vive mais de aparência. Hoje a gente passa para as pessoas aquilo que a gente é, aquilo que o nosso casamento está sendo, porque por muitos anos a gente mostrou aquilo que a gente não era para as pessoas. Então, eu costumo dizer que eu acabei de conhecer o meu esposo, que a gente porque a gente realmente recém se casou no civil, né? Oficializou a união, e as palestras têm a cada dia nos ensinado a fazer isso, a reconstruir a confiança. Porque tudo bem, eu confessei para ele, a gente conversou, a gente se perdoou sim de coração, mas a gente tem que trabalhar nisso, a gente tem que continuar trabalhando, continuar alimentando isso. E hoje eu sei a diferença do amor que eu tinha, que eu dizia sentir por ele, de hoje, do amor inteligente, que é formado de atitudes. Hoje a gente tem diálogo, não tem mentira, a mentira acabou, confio nele, eu não tenho nenhuma desconfiança, eu não fico pensando, poxa, será que ele vai me trair? Será que ele está me traindo agora? Será? Porque a gente não deixa brecha para isso. A gente trabalha nesses pontos. Esses 8 meses, parece que eu conheci a Carolina faz 8 meses atrás, e não há 11 anos. Você consegue confiar nela hoje? Sim, 100%. Além de ela ter me perdoado, eu perdoei ela, então não tenho nenhum tipo de ressentimento guardado no meu coração. Para mim é como se o passado tivesse sido jogado no esquecimento. Eu, sinceramente, eu não desconfio mais dela. Tem uma coisa que você jamais deve ignorar, e é o que o seu coração sente. Eu sei que muito nós temos falado nos programas sobre o cuidado que devemos ter de não seguir a voz do coração, as emoções, né? Mas isso não significa que nós vamos ignorar o que o coração sente. No caso, a tristeza, a insegurança, o medo, a dor da rejeição ou a dor da traição, e achar que pelo fato de ignorar essas coisas, elas vão acabar por curar-se sozinhas. Porque muitos acham que o tempo seria o bom médico e acabam por perder o que tinham de tudo de bom na vida, principalmente a vida sentimental. Há feridas que não são vistas logo de imediato, mas podem se alojar aí profundamente na sua alma e você conviver com ela para o resto da sua vida. E por nada disso vai mudar aquele quadro que a pessoa sente, né? Essa rejeição. Se ela não tirar isso de dentro dela, o quadro vai ser negativo, constantemente. E isso que tem feito que, diante dessas primeiras experiências que você enfrentou de rejeição, tenha sido no seu namoro, tenha sido já em alguns relacionamentos que você teve, você acabou criando uma máscara para se proteger desse sentimento que é comovente, que é forte, logicamente, e que provoca dentro de si uma desvalorização. Acaba por não dar valor nem a quem você é e tampouco ao que você faz. Assim, a primeira reação que a pessoa tem, a pessoa que ela é rejeitada, é fugir, é fingir que aquela rejeição não lhe afetou. Mas para isso, você assume uma outra identidade, que não é a sua, não é a verdadeira. E você começa a se relacionar com outras pessoas que nem sequer você mesmo gosta. Apenas para ter aquela intenção de que você está bem, mostrar para as pessoas, né, que você se sente bem. Então você vai se relacionando com um, com o outro, mas nada sério. Continua o vazio e, no fundo, o que você está a fazer é acrescentar mais dor a si mesma, porque agora não lida apenas com a rejeição de alguém, como a de si mesma também, pois você acaba não aprovando o que faz, mas também não consegue deixar de fazer isso porque seria como revelar a todos realmente como está por dentro. Então, se é o seu caso, nós estamos aqui a tratar desse tema hoje justamente para poder mostrar-lhe que entendemos o que está acontecendo consigo e que podemos lhe ajudar. 10 razões para participar na terapia do amor. Curar as feridas de relacionamentos passados, aprender sobre o amor inteligente, preparar-se para o namoro, tornar-se num marido ou numa esposa melhor, restaurar um casamento em crise, aprender a valorizar-se, reconquistar um amor perdido, esclarecer os mitos dos relacionamentos, saber escolher alguém compatível para si e blindar o seu relacionamento. Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Marvila.
Para mais informações, contacte através do nosso número do WhatsApp 910 369 122. Eu estou na terapia há quase 2 anos, né? A minha postura era como de um menino, né? De um moleque. Eu não aceitava a terapia. Para mim era como se fosse palavras jogadas ao vento. Por quê? Porque eu não tinha discernimento, não tinha sabedoria. Eu não queria escutar, não queria ouvir. Para mim, como se fosse o pai falar com o filho não queria ouvir. Mas isso por quê? Você estava arrebentando na vida amorosa, não precisava de ajuda, era o quê? Porque eu achava o dono da razão, né? O verdadeiro garanhão, né? Queria só farrear, queria paquerar, achava que era o bambambam catar várias mulheres, né? Eu tinha essa postura. E eu me sinto até envergonhado em falar isso. Mas estava num relacionamento com ela? Não, eu estava entrando num relacionamento com ela, porque eu já carregava algumas bagagens, né? Então eu fui entrando num relacionamento com ela quando eu conheci minha esposa, né? E fui tentando, né, entrar, tentando ser um novo homem, tentando ter uma nova conduta, uma nova postura, mas mesmo assim eu era meio barro, meio tijolo, não aceitava a situação. Ela foi entrando, mesmo caminho, ela foi assimilando, ela começou a pegar firme. Ah, ela que veio primeiro, você que veio primeiro na terapia? Isso, eu mesma. O nosso relacionamento era muito conturbado, de brigas, de xingamentos, ele fazia as coisas erradas e me colocava assim no chão como se eu fosse a pior mulher do mundo, que as amigas dele de balada era a mulher ideal para ele. Então, aí eu comecei a ir na terapia para cuidar de mim. Aí você fez a terapia sozinha por quanto tempo? Por 1 ano. 1 ano. E daí, você passou a vir faz quanto tempo? Ó, ficamos separados, né, um tempo, mas eu estava sempre indo atrás dela, né? Não tinha vergonha na cara, mesmo fazendo as coisas erradas. Mas eu via a conduta dela, a postura dela. Ela estava se melhorando, ela estava mudando. Eu precisava também mudar. Eu tinha que ter humildade, eu tinha que ter disciplina e aprender o que é a terapia. Comecei a absorver o que era bom para mim e tirar o que era ruim. Porque eu era um cara muito rancoroso, eu não aceitava. Eu queria ter a razão de tudo, eu não queria saber. Porque eu achava ainda que ela ia atrás de outro homem lá. O que você está fazendo aqui? Você está indo atrás de outro? Olha o meu pensamento. Pensamento totalmente errado. Porque eu tinha que mudar, eu tinha que ser um novo homem para ela. Mas primeiro, ela foi se melhorando. Ela foi buscando para ela. Então ela mudou, fez você ver a mudança nela e querer vir também. Sim, senhor. E de lá para cá, o que aconteceu com você? Foi melhorando. Foi tirando aquela arrogância, aquela ignorância que eu tinha. A minha conduta foi mudando, porque eu tinha que fazer algo novo. E também cuidar de mim, né? Porque o meu coração era pedra, né? Era gelo, porque ela me ama e eu tentando buscar o amor dela. Então fui lutando também. Eu quis mudar. Como é que vocês estão hoje? Hoje, casados. Foi outra coisa que a gente precisou se consertar, porque durante 3 anos que a gente está junto, 2 foi morando junto. E eu achava que era o correto, porque eu vinha de um relacionamento de 10 anos, que foi feito tudo certinho e tinha chegado ao fim. Eu precisava consertar, só que eu só poderia casar no altar com ele se houvesse a transformação dele. E depois que a gente casou, Deus só tem abençoando a cada dia. Iniciamos o programa falando sobre a dor da rejeição, porque nesta próxima quinta-feira, na Terapia do Amor, vamos dedicar um momento para curar as feridas e marcas que a rejeição lhe provocou. Então, se você é alguém que já passou ou está passando por uma rejeição, esteja conosco às 20 horas na rua Dr. José Espírito Santo, número 36. E se não é o seu caso, mas você conhece alguém que precisa da nossa ajuda, fale com essa pessoa e venha com ela até a Terapia do Amor. Para qualquer informação, você pode enviar o seu pedido ou a orientação que você precisa, ou o seu desabafo, para o WhatsApp da terapia, que é o 910-369-122. Nós voltaremos amanhã com mais um Em Busca do Amor. Até lá.